Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus príncipes e minhas princesas desse Brasil? E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu já peço encarecidamente para vocês, por favor, me ajudem a chegar logo aos 300 inscritos, tá? Nosso canal tá crescendo muito graças a você que consome o meu conteúdo. Então, eu já tô muito feliz, muito agradecida, mas vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Então, curte, compartilha, dá o seu joinha, indica pros amigos, que assim você me ajuda muito a continuar o meu trabalho. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje é um dos temas mais pedidos e é um tema, assim, muito importante, um dos temas mais importantes da história do século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. Gente, vem comigo que esse vídeo dá assunto, tem assunto. Então, vambora? Vamos lá! Bom, gente, então como eu já adiantei, né, o nosso tema hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. Só que assim, Tainá, por que a Segunda Guerra Mundial aconteceu? Antes da gente saber como que ela aconteceu, a gente tem que saber o motivo. O que fez os países a chegar a uma guerra envolvendo o mundo inteiro? Bom, gente, então vamos saber quais foram esses motivos? Eu já posso adiantar para vocês que o principal motivo foi a Primeira Guerra Mundial. Vocês acreditam nisso? É verdade, porque o que aconteceu, gente? A Primeira Guerra Mundial, ela ferrou muito a Alemanha. Ela prejudicou demais a Alemanha. A Alemanha saiu toda quebrada, toda destruída, sabe? E ela tomou a culpa de toda a Primeira Guerra Mundial. E o Tratado de Versalhes foi muito cruel com a Alemanha, né, fazendo com que ela tomasse toda a culpa. E aí ela vai ficar com raiva, né, vai guardar esse rancor, esse ódio no coração. Bom, quais foram os outros fatores? Além da Alemanha ter ficado com essa mágoa, além de ter tido essa história mal resolvida da Alemanha em relação à Primeira Guerra. A crise de 29 nos Estados Unidos, um país capitalista, e essa crise quebrou muita gente, e dessa maneira muita gente ficou descontente com o capitalismo. E assim, o partido nazista na Alemanha pôde crescer, pôde se promover cada vez mais. Outro motivo foi a propagação das ideologias nazistas e fascistas, né? A gente vai entender um pouquinho dessa ideologia nazista com Hitler, mas lembrando, gente, que para falar de nazismo, de Hitler, a gente vai ter que ter outro vídeo. Aí a Segunda Guerra Mundial dá 1, 2, 3, 4, dá 10, 20 vídeos, que assunto é o que não falta. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou passar por cima, vou falar brevemente sobre o nazismo, sobre Hitler, mas com certeza vamos ter novos vídeos sobre Hitler e sobre o nazismo, beleza? Então, continuando, né, nos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, foi essa propagação da ideologia nazista, e o objetivo da Alemanha, qual era? Expandir, crescer, conquistar novos territórios. Então, vamos lá. Um outro motivo, gente, pra gente terminar aqui, né, de falar dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial, foi a Rússia, né? A Rússia já tinha passado pela Revolução Russa, era um país comunista, e a Alemanha nazista não gosta nem pouco dos comunistas. Então, havia um medo de que o comunismo se espalhasse pela Europa. Então, o objetivo também era combater o comunismo. Bom, gente, vamos falar dessa figura do nosso querido Adolfinho. Querida ironia, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus, que homem foi esse? Espero que ele esteja ardendo muito no mármore do inferno até hoje. Porque foi brincadeira, não. Bom, gente, vamos saber quem foi essa criatura? O Hitler, gente. Ele foi um dos homens mais poderosos, um dos maiores ditadores da história do século XX. Eu diria, eu acrescentaria, né, um dos maiores ditadores do mundo. Porque, enfim, vamos ver, senta aí, vamos ver o que essa criatura fez. Vamos lá. Gente, o Hitler,
Ele nasceu na Áustria, tá? Ele era austríaco. Só que assim, ele se considerava alemão porque a Áustria é colada ali na Alemanha, tá? Inclusive, foi um dos primeiros países, né, que o Hitler anexou a Alemanha, né? Então, o Hitler anexou a Áustria à Alemanha. O Hitler, ele nasceu, gente, no dia 20 de abril de 1889. Ele era um líder de extrema-direita. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele chegou a ser preso. Ele ficou 9 meses na prisão, apesar de ter sido condenado a 5 anos, né? Ele cumpriu 9 meses de pena. E dentro da prisão, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, né? Traduzido para o português. Esse livro foi difundido, né? Tem, enfim, em tudo quanto é língua, no mundo inteiro, e é o livro do Hitler, né? Que ele vai propor as ideias dele. É importante a gente saber, gente, que o Hitler, ele era um excelente líder, porque ele fazia discursos maravilhosos. Ele utilizou do rádio, né, que era uma novidade na época, para poder espalhar a propaganda nazista. Ele se dizia protetor, amigo da Alemanha. E qual era a ideologia do Hitler? Era defender a raça ariana. Então, por isso, ele perseguia todo mundo que na cabeça dele não era pertencente a essa tal raça ariana. Mas, Tainá, que raios de raça ariana é essa? Bom, gente, ele criou uma teoria. Na verdade, né, médicos, pesquisadores, enfim, todos esses nazistas criaram estudos, teorias, pesquisas para comprovar que o homem certo, o homem ideal, né, o homem puro, era o homem branco, louro, de uma determinada estatura, de olhos claros, que tenham um determinado tamanho do crânio, enfim, essa coisa toda. E não bastava a pessoa ser assim. Os pais dela tinham que ser assim, os avós, os bisavós e todas as gerações anteriores. E o Hitler colocou isso na cabeça dele, e como ele era muito carismático, era um excelente líder, né? Ele tinha o dom da palavra, ele espalhou isso por toda a Alemanha, né? Então, qual era o objetivo dele? Exterminar, né, todo mundo que não fosse dessa raça ariana da face da Terra, né? E aí ele vai começar devagar. Ele vai começar a fazer isso na Alemanha, depois nos países considerados menores, né, que não eram grandes potências na Europa. Aí vai chegar para lutar com essas potências e aí vai dar as tretas que a gente já vai ver aqui. Mas basicamente era essa a ideia do Hitler: acabar com todo mundo que não fosse pertencente à raça ariana. E qual vai ser o grupo que o Hitler mais vai perseguir? Vai ser os judeus. Gente, o Hitler, ele tem um ódio assim mortal dos judeus. Então ele prende tudo que é judeu, manda os judeus para os campos de concentração, para o trabalho forçado, escravo, compulsório. Esses judeus vão morrer e a gente já vai ver isso, segura aí. A gente já vai ver todas as maldades que o Hitler vai mandar fazer com os judeus quando a gente falar do Holocausto, tá certo? Então vamos continuar aqui, gente. Ainda falando do Hitler, né, só para adiantar um pouquinho, no fim da guerra, porque ele não aceita perder, o bichinho é tinhoso, mas ele sabe que ele vai perder, né? Ele já viu que não tinha jeito. Ele já tá muito doente, ele já tá isolado, deprimido, e ele já tá vivendo à base de remédios, e ele se mata. A história oficial conta que ele se suicidou com um tiro, e a mulher dele, a Eva Braun, era companheira dele já há 10 anos, eles se casaram, inclusive, um dia antes, né, deles cometerem o assassinato. Ela tomou um comprimido, né, de veneno e morreu. Então essa é a história oficial. Mas existem várias teorias da conspiração. Vários historiadores acreditam que o Hitler não morreu, ele não se suicidou. Apesar dele ter deixado ordem para os generais dele queimarem os corpos, né, tanto dele como o corpo da Eva Braun, e terem fotos disso, tem muitos historiadores que dizem que não, né? As teorias mais variáveis e loucas possíveis. Inclusive, tem teorias que dizem que o Hitler veio para a América do Sul. Então pode ser que ele tenha vindo se esconder no Brasil e tenha vivido aqui até os seus últimos dias escondidos. Então
nunca se sabe, né? Mas a história oficial diz que ele se suicidou. Beleza? Então, vamos saber como é que foi essa história. Ah, gente, uma coisa muito importante também que eu esqueci de dizer, tá? Que era pra eu ter dito logo no início, foi o período que durou a Segunda Guerra Mundial. Ela vai de 1939 até 1945. Esse foi o tempo, né, que durou a Primeira Guerra. Primeira não, gente, perdão, a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, como eu falei, o Hitler ele vai começar a conquistar os territórios próximos à Alemanha devagar. Ele não vai gritar para o mundo assim de uma vez só. Vamos exterminar os judeus, vamos dominar o mundo inteiro, viva a raça ariana, vamos matar todo mundo que não é da raça ariana. Não, ele não é bobo. Então ele começa, né, o famoso comendo pelas beiradas. E de fato, gente, o que o Hitler estava fazendo? Ele estava sim conseguindo melhorar a economia da Alemanha. Ele estava preparando, né, o exército da Alemanha. Então o exército alemão se tornou um exército muito, muito forte, né? Os soldados eram muito disciplinados, sabiam lutar, mexer com as armas. Então ele estava aí armando para poder dar esse bote. E outra coisa que o Hitler também fez com essas conquistas, essas primeiras conquistas desses territórios, foi não deixar o comunismo da União Soviética, se espalhar, né, por toda a Europa. Então, assim, os outros países, tá de boa, deixa ele aí conquistando, beleza. Bom, gente, mas aí chegou uma hora que a Alemanha ela já estava muito, muito grande. Então, stop, tá na hora de parar. Né? As outras grandes potências da Europa viram, opa, Hitler, chega de conquistar, a Alemanha já tá muito grande, vamos parar por aí. Hitler parou? Claro que não, gente, porque quanto mais você conquista, mais sede de poder você tem, né? Quanto mais você, por exemplo, qualquer jogo, você tá jogando videogame, quanto mais você joga, mais você quer jogar, mais você quer vencer, né? Isso é natural de ser humano. E com Hitler não foi diferente, ele não quis parar, quis continuar a conquistar outros países da Europa. E aí vai começar a treta, vai começar a dar ruim, e aí a gente vai ter de fato a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, o que o Hitler faz? O Hitler, ele vai fazer uma aliança, porque ele não é bobo, né? Então, enfim, nenhum país pode ficar sozinho, é mais complicado para poder lutar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aliança com a Itália, com o Japão, né? E essa aliança vai se chamar Eixo Berlim-Roma-Tóquio. O que é isso? Eles estão juntos, né? Se protegem, um ataca o outro e um apoia o outro durante essa conquista de territórios, não só na Europa, mas também no Pacífico, com o Japão. A gente já vai chegar lá, já vai ver essa história aí. E o Hitler também ele faz outro combinado, ele vai combinar com a Rússia, porque a Rússia, gente, era uma potência. Ela era muito grande, ela tinha um exército muito forte. E aí, o que o Hitler faz? Ele combina assim com a Rússia. Olha só, a gente não invade vocês, a gente não ataca vocês, mas vocês também não atacam a gente. Beleza? Beleza. Combinado, então, tudo certo. E aí, gente, o que o Hitler vai fazer? O Hitler, eu falo Hitler, mas assim, é a Alemanha nazista. Os soldados da Alemanha nazista, outros líderes do partido nazista, né, de extrema direita, o que eles vão fazer? Eles vão invadir a Polônia. E assim, gente, por que eles foram invadir a Polônia? Porque a Polônia era o país da Europa que tinha mais judeus. E o Hitler, como eu já adiantei, ele odiava os judeus. E foi lá na Polônia, inclusive, que foram criados, né, os guetos e os campos de concentração, os mais famosos, os maiores do mundo, como o campo de concentração de Auschwitz, que inclusive é aberto para visitação e tal, e assim, é muito triste, foi um dos maiores campos de concentração que existiu, então isso tudo ficou na Polônia. A Polônia ela foi um dos países mais prejudicados, né, durante a Segunda Guerra. Foi uma conquista muito rápida, porque os poloneses não estavam preparados, então Hitler ele domina rapidamente a Polônia. E gente, quando ele domina a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, é que a Segunda Guerra Mundial é declarada oficialmente, se assim a gente pode dizer.
Como eu falei, né, desde antes, né, nos anos 30, o Hitler já estava se preparando, ele já fazia bons discursos, ele virou líder do partido nazista. Em 1933, o Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, e ele foi tendo cada vez mais poder dentro da política da Alemanha. Então, assim, tudo isso foi acontecendo ao longo dos anos 30, até que a Segunda Guerra, de fato, explodisse em 1º de setembro de 1939, com a conquista da Polônia. Beleza? Então, entendido até aí? Beleza? Então, partiu. Vamos continuar. Aí, gente, o que vai acontecer? A França e a Inglaterra vão ver, caraca aí, a Alemanha tá muito doida, tá conquistando todos os países, quer dominar o mundo. Não, não, não. Vai fazer isso aqui no meu país? Vai não. E aí a França e a Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha. E aí, gente, a gente vai ter dois lados, né? Lembra que eu falei da aliança entre a Alemanha, o Japão e a Itália, que vão formar o eixo Berlim-Roma-Tóquio? A gente vai ter do outro lado uma outra aliança, que vai ser a França, a Inglaterra, né, que vão entrar na Segunda Guerra Mundial lutando contra a Alemanha, e mais tarde os Estados Unidos, né, por causa da treta que eles vão ter com o Japão, eu já vou explicar para vocês por quê, vai entrar com força total na Segunda Guerra Mundial do lado da França e da Inglaterra, né, vão lutar contra a Alemanha, beleza? Bom, então o que acontece, gente? No início, como eu falei, a Alemanha nazista está ganhando, tá em todas as frentes, conquistou tudo que é território, os países menores, teve essa conquista mais significativa, que foi essa dominação da Polônia, beleza? Tá tudo certo. Aí, gente, o que a Alemanha resolve fazer? Ela resolve atacar a França. Os franceses vão resistir, vai ter uma guerra aí entre Alemanha e França, mas não tem jeito. A Alemanha ela vai conseguir tomar 1/3 da França. Então, a Alemanha não domina a França inteira, mas ela consegue dominar 1/3 da França, né? Que já é coisa pra caramba. E aí a Alemanha pensa, agora já conseguimos 1/3 da França, vamos dominar a Inglaterra? Bora? Simbora, vambora. E aí a Alemanha parte pra cima, né, da Inglaterra, né, com tudo, vamos dominar a Inglaterra. Só que, o que acontece, gente? Os ingleses, eles não vão deixar isso não. Vão falar, aqui, vocês querem dominar aqui, pegar o nosso país, não vai mesmo. Não vai fazer isso com a gente, não. Então, esse vai ser um período muito violento, muito sangrento da guerra. Gente, para vocês terem ideia, a cidade de Londres era praticamente bombardeada todos os dias. Vocês têm noção do que é viver numa cidade que toda hora cai bomba? Enfim, foi um período muito trágico, muito violento da guerra. E aí, o que acontece, gente? A Segunda Guerra já tá rolando há algum tempo, a Alemanha tá conquistando, tá dominando tudo, é a maravilhosa. E o que a Inglaterra faz? Chega, vamos atacar Berlim. E aí a Inglaterra resolve bombardear Berlim. E aí vai ficar, né, essa guerra. Berlim bombardeia Londres, perdão, e Londres vai bombardear a cidade de Berlim. Gente, que acontecimento! Sabe por quê? Porque é aí que cai a ficha da Alemanha que eles estão em guerra. Porque assim, a Alemanha tá saindo, dominando todo mundo, conquistando todo mundo, tá molinho pra Alemanha, sabe? E aí vai ser difícil enfrentar os ingleses que vão bombardear a cidade de Berlim e vão resistir bravamente. Vai falar, aqui não, aqui vocês não vão entrar e não vão dominar a Inglaterra, não. Então, depois, né, de um tempo, o Hitler, ele finalmente percebe que ele não vai conseguir conquistar a Inglaterra e aí ele desiste. Uma batalha perdida, amém, oremos, né? Ele entendeu isso na cabecinha louca do Hitler. Bom, gente, continuando, né, nessas invasões que a Alemanha estava fazendo aos outros países, o que a Alemanha vai fazer agora? Ela vai ser mó traíra, ela vai descumprir o trato que ela fez com a União Soviética. Porque eles pensam, anexamos a Áustria, conseguimos um pedaço da França, dominamos a Polônia toda, tudo bem, perdemos para a Inglaterra, mas conquistamos outros países, outros territórios, por que não? Por que a gente não vai dominar a União Soviética? E aí é o começo do fim da Alemanha. Aí a Alemanha começa a cair ladeira abaixo, descer, né, que se fala ladeira abaixo,
e a perder a guerra, gente. Porque ela descumpre esse acordo. Lembra que lá no início eu falei que a Alemanha fez 2 acordos? Ela fez essa parceria com a Itália e com o Japão, né, que formava o eixo Berlim-Roma-Tóquio, e também fez essa promessa, ó, a gente não ataca vocês da União Soviética e vocês não atacam a gente. Só que a Alemanha ela foi sem palavra, ela descumpre e ela ataca a União Soviética. E aí, gente, aí ela vai se ferrar, porque o que acontece, gente? A União Soviética era um país forte, muito grande em território, né, em tamanho geográfico mesmo. Tinha um excelente exército, né? Os soldados eram muito bem treinados e eles estavam muito determinados a não deixar a Alemanha invadir a União Soviética. E a Alemanha já tá ficando cansada, gente, porque ela já tá lutando há muitos anos, tá ficando enfraquecido, o dinheiro vai acabando, porque numa guerra se gasta muito, muito dinheiro. Então, como eu disse, vai ser o começo do fim da Alemanha. A Alemanha começa aí perdendo para a União Soviética. E uma coisa que vai marcar muito, gente, essa guerra, né, essa luta entre Alemanha e União Soviética é a Batalha de Stalingrado. Gente, a Batalha de Stalingrado inclusive, virou filme, né? O filme se chama Stalingrado, a Batalha Final, né? Então, procurem aí, que com certeza vocês vão achar. É um filme muito interessante, que vai retratar, né, justamente como foi essa batalha que durou meses entre a Alemanha e a União Soviética. E essa, gente, foi uma das batalhas mais sangrentas e violentas da história. O que acontece, gente? Stalingrado era uma cidade. E, como vocês podem ver, o nome Stalingrado significa cidade de Stalin. Então, o que acontece? Essa luta não era só uma luta para ver quem ia conquistar o território do outro. Era uma luta ideológica. Ia além da conquista do território. Então, assim, se a Alemanha vencesse, o nazismo venceria o comunismo de Stalin. E se o Stalin vencesse, o comunismo iria vencer a Alemanha nazista do Hitler. Então, foi um conflito muito forte, porque além de ter a guerra, né, corpo a corpo, propriamente dita, também foi um conflito ideológico. Beleza? Bom, beleza. Essa guerra, gente, ela começou no fim de julho de 1942 e ela vai terminar no dia 2 de fevereiro de 1945. Interrompemos nossa programação para informar que a Batalha de Stalingrado terminou em 2 de fevereiro de 1943 e não em 2 de fevereiro de 1945, como informado nesse vídeo. Pedimos desculpas pela nossa bola fora e voltamos com nossa programação normal. Como eu disse, os russos estavam muito determinados, eles queriam porque queriam vencer, e a Alemanha, gente, ela já está enfraquecida e vai dar ruim para a Alemanha. Por que vai dar ruim para a Alemanha nessa batalha contra a Rússia? Primeiro, por causa do frio, né? A Alemanha não estava acostumada com o frio da Rússia, porque aqui o nosso verão carioca, né, de mais 40 graus, lá o invernozinho deles, bobagem, só faz menos 40 graus. Então, obviamente que os soldados, né, alemães não vão dar conta desse frio todo. Outra coisa, gente, a União Soviética é um território gigantesco. Então, assim, quanto mais as tropas alemãs avançavam, mais difícil era para a Alemanha mandar médico, medicamentos, enfermeiras, comida, bebida, armamento, né? Então, assim, tava muito difícil para a Alemanha dar conta dos soldados que estavam lá. E o Hitler, gente, ele não desistiu. Ele ficou com aquele ranço, com aquele ódio, que ele já teve que ceder para a Inglaterra e falou, não vou perder. E aí, cada vez ele mandava mais e mais soldados. Os soldados alemães morriam e ele mandava mais e mais soldados e ele não se rendeu. Tanto que a Batalha de Stalingrado, a gente fala que a Alemanha perdeu, mas na verdade não é que a Alemanha perdeu, a Alemanha se rendeu. Então, um general alemão, ele fala, não, chega, não dá, né? Senão todos os soldados aqui da Alemanha vão morrer, a gente tá perdendo feio, não tem como ir, ó, vambora, vamos meter o pé, porque aqui a gente não vai ganhar nada não. Então, assim, a Batalha de Stalingrado chega ao fim. Não é porque a Alemanha foi derrotada, foi porque a Alemanha viu que não dava para ela,
né? Graças a esse general aí, porque se dependesse do Hitler, ia continuar aí lutando, guerreando, mas ele teve essa luz, essa ideia e viu que não tinha como continuar.